Professor, só para fazer um cálculo sobre algumas questões que eventualmente foram levantadas até contra mim, que eventualmente algumas até eu falei em vídeo, eu não lembrei, alguma pessoa eventualmente levantou esse argumento, talvez até tenha me atacado e eu não percebi do que eventualmente ela estava falando. É porque em algum vídeo acho que eu falei sobre a questão de falar de um jeito específico. Claro, mas é que isso seria ineficiente. Poderia falar de alguma forma, só que de alguma maneira que as pessoas não escutariam que eu estaria falando contra Cristo. Então, supostamente, eu resolveria a questão da fala dos mandamentos, mas isso seria na curta duração. Não na média, nas hipóteses que eu coloquei. Haver vários argumentos, alguns argumentos eu vou levar mais de uma pregação para eventualmente resolver. Então, não. Na média duração, esqueça. Mas, enfim, esse falar de jeito, de qualquer forma, em relação ao próprio conceito dos mandamentos, eu já tinha falado, em relação a essa parte apocalíptica. Então, nessa parte, realmente, eu já teria resolvido apenas esse primeiro passo, vamos dizer assim. Porque eu estava no Novo Testamento. Agora, em relação a um segundo passo, de repente, de falar já alguma coisa meio contrária ao Novo Testamento, o segundo passo seria falar de uma maneira silenciosa que as pessoas não entendessem. Só que isso não seria eficiente, entendeu? Era essa a questão, mas só na curta duração. Mas eu não poderia falar tudo e não seria suficiente, inclusive, de uma maneira que teria que haver vários outros passos posteriores para resolver esse tema. Não. A mesma discussão sobre se eu deveria falar dos mandamentos depois, em 2020 e 2021, durante a pandemia, seria levantada novamente. Do mesmo jeito que aconteceu aqui no canal, com a mesma crítica, seria a mesma coisa, porque no período pandêmico eu não teria feito. Eu não teria feito as complementações que precisariam, né? E aí que tá, e mesmo a informação contra Cristo, muita gente não teria escutado. Então, de repente, alguns escutariam, outros não, ficaria uma coisa insuficiente. De repente, nem a maioria das pessoas escutaria, então, que seria até uma grande possibilidade. Então, não na média duração, não. Depois eu já vou falar mais sobre isso. Dessa forma não explicativa, eu já tinha feito a pregação dos mandamentos antes em relação ao Apocalipse. E teria que ser algo mais baixo, assim, com voz mais baixa, para que nem todo mundo entendesse, para que não houvesse escândalo e tal. E eu teria de completar depois, tá? 2. Não importa no momento da repreensão. Aí que tá. Nada disso importa, porque no momento que eu recebo a repreensão, eu estava em dúvida. Então a repreensão era errada pela questão da dúvida, né? O que anula. Mesmo que ela contivesse um conteúdo mais ou menos com alguma coerência. Só que apenas a coerência em relação à premissa de que se eu tivesse a noção de que a pregação deveria ser feita. Se eu tivesse e considerasse ela, vamos dizer, algo que devesse realmente ser feito e tal. E não foi o caso, né? A dúvida era bastante grande, bastante presente naquele momento. Como eu falei, anula a crítica. Independente, vamos lá. A questão, daí eu levantar, não, porque a questão da promessa, que leva também aquela questão de falar de algum jeito sobre os mandamentos. A promessa, não, porque na verdade o que se deveria analisar é sobre se eventualmente haveria ataques. Então aqui o critério é melhor para a igreja e melhor para as pessoas. E aqui então a promessa, entre aspas, contratual seria vinculada à questão de, não, peraí, mas antes dos mandamentos vai haver conflito, vai haver escândalo? Não. Eles falam, não, mas não vai... alguns dizem, não, mas não vai ter ataque. Não, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que haveria ataques. Então, quer dizer, e aí que tá, já estava havendo ataque durante o ano. Ou mais. Eu já estava sendo atacado desde meses antes da minha saída ministerial. Então, na verdade, ali os ataques iriam continuar porque seria a média duração. E durante o período inteiro. Eu seria atacado durante a média duração inteira, desde a minha saída ministerial até o período em que se eu ficasse a mais, até ali fevereiro, março, seria ataque o tempo inteiro. Bom, tirando o período de férias, mas no período em que haveria pregação, haveria ataque o tempo inteiro. Então era essa a questão. E é isso que tem que ser analisado. Isso é melhor para as pessoas? Não, não é. O que é bom para as pessoas, o que é bom para a igreja, o que é bom para as pessoas é que não haja conflito argumentativo. Então é melhor sair do ministério. Justamente, não é o melhor aguardar os mandamentos para antes vamos dizer, aguarda os mandamentos, mas antes do recebimento dessa informação, a questão de haver vários ataques. Então o que tem que ser contabilizado é isso. Sobre se ataques a serem recebidos em período de média duração. E eu vinha sendo atacado já há anos, já um pouco mais, um pouco menos, eu já vinha sendo atacado há meses. Nessa questão do ataque, e dizer, não, mas havia ataques antes. Sim, mas os ataques eventualmente, até então, não eram exatamente graves, eles estavam piorando paulatinamente. Eles estavam piorando. Então,
Houve um ataque que eu achei ali de média gravidade, mas que ainda era tolerável. Depois foram ataques menos graves, aí teve uma vez que foi um ataque bem grave. Aí como eu vi que a questão dos ataques graves seria muito sucessiva, aí eu peguei e saí do ministério. A promessa não era falar dos mandamentos, mas evitar conflito antes, né? O que é o melhor para as pessoas e para a igreja. Inclusive esse é o complemento do canal. Ivan.